começar aqui gravando a aula. Boa noite a todas, meus amores. Meu nome é Bárbara Cavalcante. Eu vou ministrar a disciplina para vocês de Educação em Diferentes Ambientes de Aprendizagem. A gente vai trabalhar um panorama entre a divisão de espaço e a divisão de ambiente. Nós vamos organizar nossas aulas. Antes de mais nada, eu quero conversar um pouquinho com vocês. Deixa eu ver se já está aqui. Todo mundo está me ouvindo direitinho? Eu estou. Antes de mais nada, vocês sobre as nossas aulas. Nós teremos 3 aulas. Eu nem chamo de encontros, porque nós vamos alternar aulas gravadas com aulas online. Essas 2 aulas de hoje, aulas online, também serão gravadas e serão colocadas na plataforma para vocês. Qual é a minha conversa em relação a isso? A próxima semana. Pela dinâmica da aula, nós teríamos aula terça, quarta e quinta novamente, né? Assim, a divisão seria com vocês na terça-feira, né? Mas, porém, entretanto, eu queria organizar com vocês, se vocês puderem, ou não, a gente grava. Se vocês puderem ter um encontro, pelo menos um encontrozinho na segunda. Vocês têm disponibilidade de mudar a nossa data da próxima semana de terça e antecipar para segunda-feira? Eu, Luísa, sim. Eu vou fazer essa dinâmicazinha com vocês no grupo para saber. Se não, eu gravo aula, né? Porque quando a gente foi organizando as nossas aulas, que cairiam na próxima semana, a gente tem 3 semanas para ministrar esse conteúdo, e aí foi que eu me dei conta que na próxima semana, quinta-feira, é véspera de Natal, dia 24, né? E aí depois foi que a gente foi organizando. Mas eu vou colocar essa questãozinha lá em pauta no grupo e vocês me respondem. Se não puderem, eu gravo a aula e a gente deixa para ter um novo encontro de pelo menos uma aula na última semana antes da avaliação. Tá certo? Esse materialzinho que eu preparei aqui, esses slides, eu também vou colocar ele no grupo, tá? Eu coloquei ele em PDF e eu vou disponibilizar eles para vocês no grupo, tão logo a gente termine de fazer as explicações acerca desse conteúdo. Antes de mais nada, eu queria perguntar uma coisinha para vocês. Eu sei que tá todo mundo cansado, todo mundo trabalha fora. Eu até vi aqui uma mensagem de alguém que estava na estrada, né? Que vai estar se deslocando de um local para o outro. Se vocês puderem participar, a aula fica bem melhor para a gente compreender, para a gente entender direitinho, mas é um assunto super tranquilo, é um assunto muito bom para a gente colocar em prática, né, em sala de aula. E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte: espaço e ambiente é a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa. A Luísa que respondeu. Por que, Luísa, você acha que espaço e ambiente não é a mesma coisa? Vamos trazer assim para um exemplo de sala de aula. Quando eu vou trabalhar com os meus alunos, que eu vou falar com eles sobre sinônimos, né? Simples. Um conteúdo que a gente sempre vai trabalhar com essas crianças que desde a menor idade, quando ele começa já a trabalhar os substantivos, a trabalhar as palavras, a mudar pronomes, aí a gente começa falando assim: o que são sinônimos e o que são antônimos? Vocês lembram do conceitozinho de sinônimo? Sim. O que são os sinônimos? Podem participar à vontade, meus amores. Olha, fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem, perguntar, questionar, participar da forma que vocês acharem melhor. No chat, se não quiser falar. A gente fala assim, ó. São palavras com sentidos semelhantes. Sentidos semelhantes. Certo? No campo semântico, né, que é do sentido, bem parecidos.
E aí eu falo assim, olha, eu vou dar um exemplo para vocês de casa. Casa. E aí eu peço para eles colocarem, me dizerem, né, ou escrever no quadro, quais são as palavras que lembram ou que eu posso substituir a palavra casa. Me digam vocês, que outra palavra eu posso usar para substituir a palavra casa? Residência? Residência, o que mais? Domicílio. Sim? E aí, muitas vezes, eles colocam uma listinha e no meio dessa lista aparece a palavra lar. Concordam que lá pode entrar no mesmo campo semântico de substituir casa? Sim ou não? Tá aqui no chat. Podem participar pelo chat também. Eu vou abrindo aqui olhando. Vamos lá. Eu posso dizer o seguinte: eu comprei uma casa. A ideia de casa, eu tenho aquela ideia de abrigo. Olha, abrigo, né? A ideia de paredes, portas, onde eu posso entrar todos os dias. Casa, né? A minha residência. Eu comprei uma residência, eu comprei uma casa. Aí a gente vai para a exemplificação e falar o seguinte: quando eu falo de lar, eu compro um lar ou eu compro uma casa? Compro uma casa. Por que eu não compro um lar? Porque o lar é um ambiente familiar, amigável, onde as pessoas moram, é o afeto. O Eu afeto. acho que assim. Foi bem no ponto. É o afeto. Há uma diferença entre eu ter esse espaço e eu ter esse ambiente. Quando a gente vai estudar a questão dessa semelhança, né? Quando eu falo de sinônimos, eu não digo que é igual, eu digo que é semelhante. E a gente vai ter essa ideia em relação a espaço e ambiente. Quando vocês disseram assim, olha, espaço não é a mesma coisa de ambiente, realmente não é. Qual é a ideia que eu quero trazer para vocês em relação a isso? A gente vai trazer uma parte falando sobre espaço físico, mesmo de aprendizagem, e depois de um espaço de tecnologia. Nesse primeiro momento, eu vou falar com vocês sobre espaço. Espaço e ambiente físico. Falando de todo o material que a gente pode utilizar para ensinar. Então, quando vocês disseram assim, ó, espaço e ambiente não são a mesma coisa, realmente não são. E aí a gente vem com algumas ideias aqui, eu fui colocando no slide para a gente ter uma organização melhor da aula. Ambientes de aprendizagem, a transformação de espaço em ambiente, os ambientes escolares e suas funções e como organizar os espaços escolares. Essa é a nossa dinâmica dessas duas aulas de hoje. Pode ser que dê tempo de falar tudo, pode ser que não dê, mas a gente vai organizar tudo direitinho. E aí a gente vem aqui com alguns questionamentos. E entre eles eu fiz o destaque aqui em um deles. O ambiente escolar sempre existiu? Por que eu trouxe esse itemzinho aqui? Porque a gente vai fazer uma pequena retomada sobre o surgimento da escola. Mas é coisa rápida, não vou pontuar cada etapa de desenvolvimento das escolas, não. Eu vou só colocar aqui partes brandas e que só para retomar o conhecimento sobre a evolução das escolas, né? Como elas surgiram até chegar nos dias de hoje, mas é coisa rápida. Qual a nossa verdadeira função como educadores? Por que eu trouxe esse item? Estamos formando professores, educadores, mas dentro do ambiente escolar, nós vamos ter a ideia de que não é só o professor que desempenha essa função. Dentro da comunidade escolar, todos são atuantes. Essa ideia a gente vai trazer também para vocês, tá certo? Se eu estiver falando rápido demais, vocês também me digam, tá tudo ok, né? Porque às vezes eu me empolgo e falo muito, mas por isso eu coloquei tudo aqui no slide, assim, tudo organizadinho, para eu não me perder na conversa. Quem tem direito à educação? Quem é o sujeito da educação? Somos, aqui está faltando um Szinho, somos formados para servir a quem?
Para que vai servir? Para quem a gente vai servir? Para quem a gente vai trabalhar? É só para o aluno? É direcionado somente para aquela criança? Ou a gente tem uma função de trabalhar em sociedade? Será que no nosso período de formação, somos levados a refletir sobre o papel da escola e o mundo que nos cerca? Eu tenho que direcionar e colocar a escola como única detentora da educação, que só é naquele espaço onde se desenvolve essa educação? Como podemos atuar de forma ativa e transformadora? E o mais importante que eu coloquei aqui destacado, será que é só na escola que se dá o processo educativo? Isso aqui eu quero que vocês guardem essa informação para depois a gente fazer um questionamento sobre isso, uma discussãozinha. Não vai ser preciso que vocês discutam oralmente se vocês não tiverem à vontade. Mas será um ponto de avaliação isso daqui. Espera aí que eu vou admitir mais alguém aqui. Pronto. Será que é só na escola que se dá o processo educativo? Guardem essa informação. Qual a relação entre ambiente escolar e estruturação do pensamento? Isso aqui é o que a gente vai percorrer durante a nossa aula de hoje, certo? Tudo bem até aqui? A aprendizagem em seus espaços. Todos os espaços, dentro e fora da escola, são espaços de aprendizagem. Concordam? Todos os espaços, dentro e fora da escola, são espaços de aprendizagem? Essa afirmação aqui diz o seguinte: todo e qualquer lugar pode sim ser transformado em um ambiente de aprendizagem. Todo e qualquer espaço, não somente a sala de aula. Quando a gente fala sobre isso, principalmente quando os alunos estão assim, ó, esse período agora que a gente precisou dar aula remotamente. Às vezes, tinha muita resistência em relação às câmeras, né? A deixar as câmeras ligadas. Mas uma vez ou outra, eles ligavam, principalmente os alunos que têm, assim, fundamental maior, nono ano, já chegando no primeiro ano, lá no ensino médio, na primeira série. Quando você via, ele estava na rede, ele estava balançando, ou ele ligava a câmera e estava jogando no celular, ou vice-versa. Teve alunos que estavam assim. A sala aí. Agora que eu consigo entrar. Já teve alunos que eu tive que eu vi que estava realmente jogando, numa empolgação, você percebe que não é em relação à aula. E aí a gente traz para o ambiente da sala de aula. Todos os dias, a mesma sala, o mesmo professor, os mesmos alunos, a mesma metodologia. E aí a gente vai na questão de soma e subtração. Quais são as outras formas, outros espaços, outros ambientes que vocês podem explorar para trabalhar com eles soma e subtração? Vamos montar uma feirinha na sala de aula. Vamos trazer frutas. O lanche que veio da escola, vamos fazer aquela troca de como se você estivesse comprando e vendendo. Você tira do ambiente da sala de aula e fala do mercado, do supermercado que você vai comprar. Você vai levar aquele dinheirinho, vai ter o produto, você vai comprar e vai receber o troco. Supermercado, um ambiente de ensino. Quando a gente fala dos parques, salas de cinema, a gente trabalha muito com questões de filmes. Colocar um aluno para assistir o filme, tia, é melhor ler o livro. Melhor ler o livro. Mas quando não se tem o livro, tem o cinema, a gente leva para a sala de cinema para trabalhar determinado conteúdo a partir daquele filme. Cinema, parques, supermercados, museu, as viagens que a gente faz em família que é despretensiosa, né? Naquele momento a gente está indo para descansar, para relaxar. Praia, campo, interior, lá tem a vida animal, lá tem a vegetação,
Tudo isso a gente transforma esse espaço em um ambiente de aprendizagem. Todos os espaços, dentro e fora da sala de aula, dentro e fora da escola, são espaços de aprendizagem. E aí a gente vai para o segundo item. Espaços formais e não formais. Quais são esses espaços formais, tidos como formais, e quais são os espaços que não são formais? Vai lá fora, receber. Qual é o espaço tido como formal? E qual é o espaço que não é formal? Deixa eu ver aqui quantos meus amores já estão aqui. Vou só abrir aqui para eu ver quantas estão comigo. A escola é tida como espaço formal. A sala de aula é tida como espaço formal. Falando de um ambiente maior, eu falo da escola. De um ambiente menor, eu falo da sala de aula. Espaço formal de aprendizagem. Não formais, todo e qualquer ambiente que você possa transformar num ambiente agregador de conhecimento. Todos os outros, de organização, de convivência, no quarto, na sala, na cozinha, e medir alimentos. Ah, vamos hoje medir aqui para fazer o arroz de hoje, né? A quantidade para a família. A cozinha pode se transformar num ambiente de aprendizagem. Vamos organizar aqui os produtos de higiene no banheiro. A quantidade, né? Quantos sabonetes tem, pasta de dente, pente, shampoo. Todo e qualquer espaço ele pode ser transformado em um ambiente de aprendizagem. E aí a gente vem para a questão da escola. Surge como uma tentativa de substituir os espaços de aprendizagem. E aí a gente começa já a falar sobre a evolução da escola a partir desse conhecimento, que ela vai surgir como uma tentativa de substituir os espaços de aprendizagem. Por que uma tentativa? Por que uma tentativa e não é um espaço mesmo? Não é colocado assim, ó, a escola surge como uma substituição, mas sim como uma tentativa. Por que que isso aqui entra entre aspas para a gente? Pensem comigo em algumas pessoas que não chegam a frequentar a escola, mas ainda assim são pessoas bem-sucedidas. Pensem em alguém. Vocês certamente devem conhecer alguém que vocês pensam assim, ele não tem, digamos, aqui eu vou usar as aspas, né, estudos, porque não frequentou a escola, mas ainda assim uma pessoa bem-sucedida. Pode ser financeiramente falando mesmo, ou uma pessoa de conhecimento que às vezes vocês têm alguma dúvida, ou vocês estão com algum questionamento na cabeça e vocês vão até essa pessoa porque ela é mais sábia, porque ela pode ajudar vocês naquele momento. Tem pessoas assim no conhecimento de vocês? Eu vou falar o seguinte. Eu sempre uso esse exemplo, né? Porque é um exemplo que todo mundo vai conseguir ver junto comigo. João Claudinho. Sabem, né? Dono de Teresina quase inteira. Sim ou não? Sim. Pronto. Sim, Luciele. É isso, Luciele? É. Quando a gente vai olhar todo o conglomerado que ele amealhou durante a vida dele inteira, gente, às vezes eu me perco assim conversando, né, falando, porque é assim, é bem o Paraíba. Primeira coisa que vinha na minha mente, né? Paraíba. Aí depois o shopping, né? E aí eu morei um tempo em São Luís e lá tem o São Luís Shopping, que é igual, idêntico ao Teresina Shopping. A mesma coisa, que também é do João Claudinho, que lá tem várias lojas do Paraíba também. Aí a gente vai aqui rondando, né? Paraíba. Vocês conhecem mais outros empreendimentos do João Claudino, além do Paraíba e do Teresina Shopping? Eu particularmente não conheço.
Pois vamos lá, para a lista. Credit Shop, Grupo Claudino. Houston, das bicicletas lá, né? Grupo Claudino, que já passou até em novela em rede nacional, horário nobre. Não lembro qual foi a novela, mas eles aparecia a fábrica da Houston, né? A família era dono de uma fábrica de bicicletas e aparecia a da Houston. Colchões Onix, Guadalajara, que é de roupa, Visual, que é marca, Onix, né, dos colchões, já deve ter falado, Frigotil, das carnes, Construtora Sucesso, de construção, deixa eu ver o que mais. Gráfica Halley, também é dele. Isso é só o que eu vou lembrando, que às vezes assim, eu consigo lembrar de umas coisas e lembrar de outras depois, né? Acaba esquecendo. Mas só aqui, a ideia que a gente tem é que, assim, tudo que ele achava que ia precisar, né? Frigotil, construtora, roupas para o shopping, né? Todos os tipos, muitas marcas. Eu lembro da Visual, mas tem outras também. A MP também é dele. E aí a gente pensa o seguinte: é uma pessoa que não tinha estudos, que não frequentou a escola, que não tinha uma formação. Mas era uma pessoa extremamente bem-sucedida, porque ele tinha o tino para o negócio. O fato, a gente sabe que a escola é bem importante, mas o ambiente, somente o espaço em si, talvez não faria dele quem ele é, quem ele foi, na verdade. Então, só a partir disso que eu falei aqui, ó, dele, João Claudino, que não frequentou o espaço escola, ainda assim ele não deixou de ser bem-sucedido nas empreitadas dele. Muito pelo contrário. Sem contar, gente, a questão das terras. Aqui em Teresina, pro lado ali da Santana, que é a região sudeste ali, muita terra é dele, muita coisa é dele. Então, a gente vai observando essas coisas. Então, a escola veio para substituir. Não dizendo que as pessoas que não frequentassem não teriam nenhum tipo de conhecimento. Tiravam-se de casas, né, para levar para os mestres educar. Mas quando eles faziam isso, tirando a criança da casa, eram filhos de nobres, tudo almejando a burguesia, a parte de ganhar dinheiro. Quem não tinha condições, não frequentava. O que eu quero mostrar para vocês é que o ambiente de aprendizagem, quando a gente fala assim, a escola surgiu como uma tentativa de substituir os espaços de aprendizagem, é porque esse ambiente, esse espaço, pode estar em qualquer lugar que não seja propriamente, que não seja somente propriamente a escola. Certo? Deixamos de ver todo o ambiente que faz parte da nossa vivência para enxergar somente o específico. Para olhar somente para a escola como o ambiente que se pode ter uma aprendizagem eficiente. Enquanto eu posso olhar para qualquer espaço e dali transformar. Olha o que a gente fez agora, nesse período que a gente está tendo essas aulas remotas. Eu, particularmente, comecei dando aula na sala da minha casa, lá em março, na sala. E aí eu fui fazer uma live, né? Eu precisava participar de uma live com outros colegas. E na sala, à noite, né? Que é o horário da noite, estava dando aula pela manhã, estava todo mundo nas suas atividades, estava tranquilo lá na sala. Mas aí no dia que eu fui participar da live à noite, que já estava todo mundo em casa, eu precisei sair da sala e procurar um outro lugar. Eu me instalei num quarto. Depois eu vou mostrar para vocês assim umas imagens do que tem do meu lado, do que se transformou. Saí do espaço da sala de aula, me reinventando para vir para a tela do computador, para vir para frente mostrar aqui minha face para todos, né? Porque a gente precisou gravar a aula, postar na plataforma do YouTube, tudo isso, né? Para poder continuar trabalhando. E a gente se reinventa e procura outros espaços e procura outras formas de ensinar. É isso que eu quero que vocês tenham no final da nossa aula essa ideia. Eu tenho um ambiente de aprendizagem onde eu me coloco para fazer isso. Porque quando eu vou falar até um exemplozinho para vocês depois, eu vou logo falar sobre a escola através dos tempos, rapidinho, acho que são 3 ou 4 slides, para a gente só trazer essa historinha para vocês rapidinho aqui, ó. A educação nas comunidades primitivas era um ensino informal
e visava o ensino das coisas práticas da vida coletiva. Como? Troca, o escambo. Mesmo que não tivesse o dinheiro, eles tinham outras formas de fazer as trocas, né? A gente viu isso, né? Em algum momento da vida a gente vê a questão do escambo, de fazer trocas. Quando a gente pensa na pintura rupestre, lá a gente vê quando eles caçam, encontram um animal, a quantidade que tem, eles fazem tudo isso lá desenhadinho nas pinturas rupestres. Na vida coletiva, porque eles tinham que se organizar em relação a isso, ao que chegava e ao que saía, né? Como é que eles iam sobreviver? Focada na sobrevivência e na perpetuação de padrões culturais. Ou seja, não havia uma educação confiada a uma instituição específica, não existia a escola. Porque ela acontecia espontaneamente, mediada pela convivência em grupo. É o aprender fazendo, interrelacionando vida e trabalho nesse processo. Então, era uma questão prática. O ensino informal, visava a vida prática mesmo, para que eles tivessem sobrevivência em sociedade. O termo escola vem do grego eskolé, significa lazer, tempo livre. É isso? Utilizado para nomear os estabelecimentos de ensino pelo fato de a tradição greco-romana não valorizar a formação profissional e o trabalho manual. Formar o homem das classes dirigentes era o ideal da educação grega. O que eu estou dizendo? Que era somente para as classes dominantes, as pessoas que tinham condições e que queriam continuar governando. Era essa a intenção, de manter a educação só nesses níveis. O professor não deveria ensinar de acordo com as suas concepções, mas de acordo com a exigência da sociedade, devendo formar os futuros governantes e ocupantes dos altos cargos. Educação igualitária, né? Todos têm direito à educação. Não existia. O mestre filósofo era o responsável pela educação de seus discípulos. Em geral, 5, e geralmente ensinava política, artes, aritmética e filosofia. Isso daqui e nada mais. Na Idade Média, o conhecimento ficou praticamente nos mosteiros. É aí que a educação ambienta-se na escola e os religiosos se encarregam da transmissão do saber. Era ainda uma educação elitizada, não havendo separação entre crianças e adultos. O que ia determinar a educação, até onde ela chegava, era o poder aquisitivo das famílias. Não tinha essa história, a criança vai aprender isso, adulto vai aprender aquilo. Se a família tivesse dinheiro, colocava-se todo mundo para se trabalhar, visando com a intenção de manter o poder entre elas. Os nobres... Gente, já vai acabar nossa aula, nossa primeira aula. Peraí. Os nobres só se preocupavam em aumentar suas riquezas. A burguesia estimula uma escola com ensinos práticos para a vida e para os interesses da classe emergente, de quem estava subindo. Portanto, o aparecimento da instituição escolar está diretamente ligado ao aparecimento e desenvolvimento de quê? Do capitalismo. Era distribuição de poder? Aliás, distribuição de conhecimento? Não, era de poder. Era de manter o poder nas mãos de quem já estava esse poder. Certo? Até aqui ele não fala na questão da educação igualitária. Até aqui não existia essa ideia de que todo mundo tem direito à educação, à escola de... Nem se falava nessa terminologia de escola. Portanto, a burguesia viu na educação uma poderosa arma de controle para disciplinar os trabalhadores. Vemos aí que a escola surge com funções ideológicas. Inculcar na grande massa os valores e normas da classe dominante. Você está aqui, você deve permanecer aqui. Aqui é o seu lugar. Eles estão aqui, ali é o lugar deles.
mostrando a função de cada um conforme sua classe de origem. Não adianta que não é com conhecimento que você vai crescer, não é com conhecimento que você vai evoluir. É basicamente isso que ele está dizendo. Tal posição não é vista claramente pela massa, porque a escola sempre é vista como uma instituição neutra que trata a todos de forma igual. Verdade? Concordam? Todo mundo tratado igual, ela é neutra. Depende. De que, Luciele? Na escola, nem os professores assim tratam os alunos igualmente, geralmente. Uns levam mais atenção que os outros. A gente começa, Luciele, pela escola em si, pela estruturação da escola, pela gestão escolar. Quando a gente pensa nisso que a Luciele está falando, sobre nem todos os professores tratar os alunos de forma igual, a gente vem com vários fatores que determinam isso. Claro, tem a personalidade de cada um que vai influenciar, mas tem também a questão das escolas que já são elitizadas, que a direção, a gestão escolar, as pessoas que frequentam são altamente elitizadas. Aqui, vocês devem conhecer, em todos os lugares existem pessoas assim, escolas assim. Não é um lugar neutro, principalmente nesse período aqui. Não é um lugar neutro. A partir do momento que eu digo assim, ó, as ideias que são colocadas na cabeça da grande massa não é a mesma, a grande massa é a população, os comerciantes, os trabalhadores. Não é a mesma ideia que é colocada na cabeça dos dominantes, das pessoas que já têm dinheiro. É o que ele está falando aqui, ó. Você está aqui, você não vai evoluir pela educação. O fato de você frequentar a escola não diz que você vai se tornar melhor em nenhum aspecto. Nem como ser humano, nem na sociedade. É isso que ele está dizendo. Então, vai muito de encontro ao que a Luciele está falando. A cabeça das pessoas trabalha muito em função disso, Luciele. A cabeça. A gente começa a visualizar a sociedade diferenciada. Nunca se reflete sobre o seu atual papel, que o que, de certa forma, esconde a realidade da maioria. Basicamente isso que a Luciele falou. Mas tudo isso, Luciele, vai a partir de uma formação maior. Porque se o professor não trata os alunos de forma igual, ele tem um respaldo de alguém. Eu não posso, enquanto professora, tratar um aluno de forma diferenciada como? Claro que eu sei, principalmente nas salas de aula, hoje a gente encontra alunos com várias especialidades, né? Crianças especiais de todas as formas, com vários laudos diferentes. E aí, dentro dessas particularidades, a gente vai tratar um aluno de uma forma diferenciada porque requer um tratamento diferenciado. Mas não porque você vai dizer o seguinte, ó, esse daqui eu gosto mais. Ou esse daqui eu gosto de menos. Porque, assim, a ideia que se tem em muitas escolas, ano passado eu estava com turmas menores, né? E aí, às vezes, chegava uma mãe que dizia assim, a professora cismou com meu filho. Eu nunca ouvi isso diretamente comigo, mas eu ouvi com alguns colegas. Aí a gente fica assim, como é que o professor acorda um belo dia para dar aula e diz assim, hoje eu vou o pai, pensando na casa dele, né? Hoje eu vou cismar com um aluno tal. Tu tem várias turmas, né? Geralmente a gente dá aula em 2, 3 escolas ao mesmo tempo, né? Divide lá o tempo da gente nessas de manhã, de tarde, 2 dias na semana numa escola, 3 dias em outra, e assim vai. Aí você acorda lá na sua casa hoje pensando assim, hoje eu vou dar aula nessa escola, mas eu vou cismar com aluno tal. Gente, não é isso, não é assim que funciona. A gente tenta explicar. Mas a questão do tratamento diferenciado, se você é arrogante, se você é mais grosseiro, e é assim com todo mundo, tem alguém que te dá o respaldo para fazer isso. Não sejam esses professores. Porque sempre assim, quando você falou assim, Luciele, a gente percebe que a gente já encontrou com pessoas assim durante nossa vida escolar. E aí a gente tenta fazer diferente quando a gente está atuando.
Algumas vezes dá certo, outras vezes não dá, porque não depende também só da gente. E a gente vai encontrar essas dificuldades. Mas vocês vão perceber que nós podemos fazer a diferença, certo? Certo. A aprendizagem e seus espaços. Um espaço flexível, acompanhado de um roteiro de aula mais dinâmico e que converse com a proposta pedagógica da escola, pode propiciar aos alunos uma experiência de aprendizado mais atraente e enriquecedora. Aqui eu vou falar sobre o exemplo que eu iria falar para vocês, sobre a questão do espaço e do ambiente. Um casal, uma família vive numa casa. Uma casa boa, bem estruturada, né? Bem organizada. Grande, ampla, toda mobiliada. E esse casal vivem bem, né? Digamos que tem 2 filhos, cachorro, aquela família de comercial de margarina. Pensamos assim, né? Que tá todo mundo feliz, todo mundo alegre, que tem problemas, mas que conseguem se organizar dentro dessa vida, tudo direitinho. E aí tem aquela outra família que vive numa casa melhor que essa casa que tem esse casal. A casa desse outro casal é bem melhor, né? Tem piscina, tem área de lazer com churrasqueira, eles têm carro, mas eles não vivem bem. Vivem brigando, cheios de conflitos, não se entendem, discussões. E eles falam o seguinte: vamos comprar a casa do vizinho que está vendendo, que é a do casal de margarina, né? Que vivem bem, tá todo mundo. Eu falo assim, gente, casal de margarina não é ironizando, não. É porque para a gente ter aquela ideia de pessoas que vivem bem, né? No comercial de margarina todo mundo tá feliz, tá alegre. É essa ideia que eu quero passar para vocês. E é aquele casal, aquela outra família que não vive bem, numa casa bem melhor, em condições bem melhores financeiramente falando, eles pretendem, né, resolvem comprar a casa do casal que vive bem e se mudam para aquela casa. Porque a ideia que eles têm é assim, ó, a casa deles é melhor que a nossa para a gente conviver e se organizar. Deixa eu perguntar uma coisinha rapidinho para vocês. Vocês querem dar um intervalo de 20 minutos ou querem voltar logo para encerrar mais cedo? Volta logo para encerrar mais cedo, na minha opinião. Todo mundo concorda? Se concordarem, a gente vai terminar a aula, a gente entra com um novo link para terminar mais cedo. Pode ser, professora. Pronto, Fabiana, Luciele. Então, eu vou fazer o seguinte, vai cair esse daqui, vocês entram no próximo link para a gente assistir logo a aula e terminar mais cedo, tá bom? Tá bom. Até daqui a pouquinho. Vai já cair. Ok.